Milionário viúvo é rejeitado por todas, até que a filha da garçonete faz algo inesperado. Naquela noite, o Hotel Dália Imperial brilhava como sempre brilhou. Com aquele tipo de luxo que não precisa gritar para ser notado, os lustres de cristal pendiam do teto como estrelas capturadas, jogando luz dourada sobre o mármore italiano que refletia os saltos finos das mulheres e o verniz dos sapatos dos homens. O ar cheirava a perfume importado, misturado com aquele aroma de dinheiro velho, o tipo que vem de sobrenomes que ninguém questiona. Mas por baixo de toda aquela elegância havia um silêncio pesado. O tipo de silêncio que não vem do respeito, mas da espera. Como se todos estivessem aguardando algo acontecer. Algo que confirmasse o que já sabiam, mas ninguém tinha coragem de dizer em voz alta: Augusto Alencar Montenegro chegou pontualmente às 8, como sempre fez a vida inteira. A diferença é que, dessa vez, ele não entrou caminhando. As rodas da cadeira faziam um ruído discreto sobre o mármore, um som que parecia amplificado no silêncio constrangido que se formou ao redor dele. O motorista empurrou a cadeira até o centro do salão e, por um instante, Augusto sentiu todos os olhos sobre ele. Não de admiração como antes, mas de algo que doía mais: pena. Ele não era mais o empresário que comandava reuniões em pé, que apertava mãos com firmeza, que dançava nas festas. Agora era o coitado. O viúvo, o homem quebrado, aquele que merecia compaixão, mas não respeito, muito menos amor. As mulheres começaram a se aproximar, uma a uma, com sorrisos educados demais para serem sinceros. Dona Esther veio primeiro, toda perfumada, com aquele colar de pérolas que devia valer mais que o salário de um ano de qualquer funcionário do hotel. Augusto, querido, que bom te ver, ela disse com voz melosa. Como você está? Mas antes que ele pudesse responder, ela já olhava para o lado, procurando uma desculpa para sair, e encontrou uma amiga acenando de longe, convenientemente. Ah, me desculpe, preciso cumprimentar a Denise, a gente se fala depois. Tá. Não falaram, veio outra, depois outra, todas com a mesma ladainha, elogios vazios, perguntas que não esperavam resposta, e aquela pressa repentina de ir embora, como se a dor dele fosse contagiosa, como se estar perto de um homem em cadeira de rodas pudesse manchar a reputação delas. Augusto ouvia tudo com um sorriso fino, aquele que ele aprendeu a usar como armadura. Mas por dentro, cada rejeição cortava fundo. Não era a cadeira que o feria, era a hipocrisia, a falsidade, a certeza de que, para os olhos daquelas pessoas, ele tinha deixado de ser gente completa, do outro lado do salão, quase invisível entre as mesas decoradas com arranjos de flores caras. Estava Luzia. Ela carregava uma bandeja com taças de champanhe, equilibrando o peso com uma prática que vinha de 3 anos servindo naquele hotel. O uniforme preto e branco estava impecável, mas não escondia o cansaço nos olhos. Aquele cansaço de quem trabalha 2 turnos e ainda assim mal consegue pagar o aluguel. Luzia conhecia bem aquele tipo de gente. Conhecia os sorrisos falsos, os pedidos feitos com tom de ordem, os olhares que atravessavam ela como se fosse móvel, invisível, descartável, útil, apenas enquanto servia. Ela viu quando Augusto chegou, viu as mulheres se aproximando e logo depois recuando. Viu o sorriso dele, aquele sorriso que fingia estar tudo bem, mas que não enganava quem conhecia dor de verdade. E Luzia conhecia. Carregava a própria dor todo dia, escondida debaixo do uniforme, enterrada a fundo para Nina não perceber. Nina, sua menininha de 5 anos, naquele exato momento, ela estava no quartinho apertado dos funcionários. Nos fundos do hotel, esperando a mãe terminar o turno, tinha um livrinho de colorir nas mãos e usava o único vestido bonito que possuía, vermelho, simples, comprado em 12 parcelas numa loja do centro. Era o vestido das ocasiões especiais, mesmo que a ocasião fosse só esperar a mãe trabalhar.
Luzia olhou para o relógio na parede. Faltavam mais 3 horas. 3 horas até poder abraçar a filha, sair daquele lugar, voltar para o quartinho alugado que chamavam de casa. 3 horas de sorrisos forçados, de sim senhora e claro senhor, de ouvir conversas sobre viagens para a Europa, enquanto ela calculava se dava para comprar frango ou se ia ser macarrão de novo no jantar. Foi quando a porta do salão se abriu e ela entrou. Beatriz Lemos Coutinho fez questão de chegar por último. Era sempre assim. Deixar todo mundo esperando, criar expectativa, fazer uma entrada que ninguém esquecesse. E funcionou. As conversas baixaram de tom, os olhares se viraram, até a música pareceu diminuir um pouco. Ela era linda daquele jeito que revista de moda ensina, cabelo loiro perfeitamente escovado, vestido de grife que abraçava o corpo nos lugares certos, postura ereta, sorriso de quem sabe exatamente o efeito que causa. Beatriz não caminhava, desfilava e todos assistiam. Luzia a conhecia bem. Conhecia porque Beatriz era o tipo de cliente que pedia café e reclamava que estava frio mesmo quando estava quente. O tipo que deixava gorjeta mixuruca e esperava ser tratada como rainha. O tipo que olhava para as garçonetes como se fossem parte da decoração. Beatriz cumprimentou meia dúzia de pessoas importantes, distribuindo sorrisos calculados e beijos no ar, até que seus olhos encontraram Augusto. E ali, naquele instante, Luzia viu algo que a fez gelar. Interesse. Não o interesse genuíno de quem se importa, mas aquele brilho frio de quem acabou de identificar uma oportunidade. Beatriz se aproximou com elegância estudada, pousou a mão delicadamente no ombro de Augusto e se inclinou para falar no ouvido dele, mais alto o suficiente para quem estava perto ouvir. Augusto, querido, há quanto tempo? Você está bem? Deve ser tão difícil para você estar aqui sozinho. A palavra sozinho soou como faca, como diagnóstico, como sentença. Augusto olhou para ela, medindo cada palavra antes de responder. Ele tinha aprendido, nos últimos meses, que silêncio, às vezes, era a melhor defesa. Estou bem, Beatriz. Obrigado por perguntar. Sério? Ela insistiu com aquela voz adocicada que dava nos nervos. Porque se você precisar de companhia, de alguém para conversar, eu estou sempre disponível, viu? A gente precisa se apoiar nesses momentos difíceis, como se ela soubesse alguma coisa sobre dificuldade de verdade. Luzia passou com a bandeja, oferecendo champanhe. E por um segundo, apenas um segundo, os olhos dela cruzaram com os de Augusto. Foi um olhar breve, mas carregado. O tipo de olhar que reconhece, que entende. Ele sabia o que era ser descartado. Ela sabia o que era ser invisível. E naquele instante, sem trocar uma palavra, ambos souberam. Eles não eram tão diferentes assim. Beatriz pegou uma taça da bandeja sem nem olhar para Luzia. Como se a mão que segurava a bebida não pertencesse a ninguém, continuou falando com Augusto, rindo baixo, tocando o braço dele com familiaridade que não tinha sido autorizada. Do outro lado do salão, o DR, Matheus Ordonha, observava tudo com um olhar afiado. Advogado de Augusto há 15 anos. Ele conhecia bem aquele perfume. O perfume de gente interesseira se aproximando de homem vulnerável. E Beatriz cheirava a perigo. A noite seguiu, conversas vazias, risos falsos, comida cara sendo servida em pratos de porcelana. Augusto permaneceu ali, sorrindo quando precisava, respondendo quando perguntavam, mas sentindo cada vez mais aquela sensação sufocante de estar sendo julgado, medido, pesado e considerado insuficiente. Luzia continuou servindo, limpando, sorrindo, fingindo que não ouvia os comentários maldosos sussurrados entre uma mesa e outra, fingindo que não importava, mas importava. E nos fundos do hotel, no quartinho apertado, Nina desenhava um salão grande,
cheio de gente bonita, desenhava um homem numa cadeira, desenhava uma mulher com um sorriso grande demais e desenhava, sem entender por quê, uma sensação ruim. Aquela sensação que criança sente quando algo não está certo, mas ninguém acredita nela. Augusto não dormiu naquela noite. Ficou sentado na varanda da casa grande em Tiradentes, olhando o céu escuro de Minas, tentando não pensar em como tudo tinha mudado, mas era impossível. A memória vinha em ondas, arrastando ele de volta para aquele dia. O dia em que perdeu tudo. Tinha sido uma tarde comum de domingo. Ele e Helena voltavam de uma visita à fazenda, conversando sobre planos para o futuro, rindo de alguma bobagem que ele nem lembrava mais. A estrada estava molhada, mas nada que preocupasse. Augusto dirigia devagar, com cuidado, fez tudo certo, mas o caminhão que vinha na contramão não fez. A batida foi seca, brutal. O mundo virou de cabeça para baixo num segundo quando Augusto acordou no hospital. 3 dias depois, a primeira coisa que perguntou foi por Helena. A enfermeira desviou o olhar e ele soube antes de qualquer um falar, soube pelo silêncio, pelo jeito que o médico entrou no quarto, evitando os olhos dele. Helena tinha morrido na hora do impacto e ele tinha sobrevivido. Com a coluna fraturada, as pernas sem movimento e um vazio tão grande no peito que parecia que o caminhão tinha passado por cima da alma dele também. Os primeiros meses foram um inferno. Fisioterapia dolorosa, noites em claro, raiva de tudo e de todos. Mas pior que a dor física foi descobrir quem realmente se importava. A família apareceu no começo. Flores, cartões, visitas protocolares. Depois, aos poucos, foram sumindo, arranjavam desculpas, trabalho, viagens, compromissos. A verdade é que ninguém sabia como lidar com a nova versão dele. O Augusto que precisava de ajuda, o Augusto quebrado. Os amigos também desapareceram, uns com mais sutileza que outros, mas todos com o mesmo resultado. Sumiram, sobraram as ligações de vez em quando, os "como você está", vazios, e aquele tom de voz que tentava esconder pena, mas só escorria compaixão hipócrita. Só Mateus ficou. Mateus, que tinha sido advogado dele antes de virar amigo de verdade. Mateus, que aparecia todo dia no hospital com café ruim e piadas ruins, só para fazer ele rir quando tudo que Augusto queria era desistir. "Você não vai se livrar de mim assim tão fácil", Mateus tinha dito com aquele sorriso torto dele. "Alguém precisa cuidar dos seus negócios e da sua sanidade." Augusto respirou fundo, afastando as lembranças. A casa estava silenciosa demais sem Helena. Silenciosa demais para um homem que não conseguia fugir dos próprios pensamentos. Do outro lado da cidade, no quartinho apertado que Luzia alugava perto da rodoviária. A noite também custava a passar. Nina já dormia, abraçada no travesseiro velho. O vestido vermelho pendurado no único cabide que tinham. Luzia sentou na beirada da cama estreita, tirou o uniforme com movimentos cansados e olhou para as próprias mãos, mãos de quem trabalha, mãos ásperas, com calos, unhas curtas, mãos que nunca pegaram em nada que não fosse ganho com suor. Ela também tinha um passado que não soltava. Luzia tinha 20 anos quando conheceu Rodrigo. Ele era bonito, trabalhava numa oficina mecânica, falava de sonhos grandes enquanto consertava motor velho. Prometeu que iam construir uma vida juntos. Prometeu que ia cuidar dela. Prometeu um monte de coisa que evaporou no ar quando ela apareceu com o teste de gravidez positivo. "Eu não estou pronto para isso", ele disse, simples assim, como se estivesse recusando uma sobremesa, e foi embora. Sem olhar para trás, sem deixar telefone, sem deixar nada além de uma barriga crescendo e um futuro incerto. A família de Luzia ajudou no começo, mas logo ficou claro que ela ia ter que se virar sozinha. A mãe já estava doente, mal conseguia trabalhar. O pai tinha morrido anos antes. Os irmãos tinham as próprias bocas para alimentar.
Então Luzia fez o que mulher pobre sempre faz. Engoliu o orgulho, aceitou qualquer trabalho que aparecesse e criou a filha do jeito que dava. Nina nasceu num hospital público, num dia de chuva forte, chorando alto como quem já sabia que a vida não ia ser fácil. Mas quando colocaram aquele bebezinho molhado e vermelho no colo dela, Luzia soube que ia aguentar qualquer coisa, qualquer humilhação, qualquer cansaço, porque aquela menininha era dela e merecia coisa melhor. Trabalhou como faxineira, como cuidadora, como vendedora de loja, até que conseguiu a vaga de garçonete no Hotel Dália Imperial. Não era o emprego dos sonhos, mas pagava um pouco melhor e tinha carteira assinada. E isso, para quem vinha de onde ela vinha, era quase um luxo, mas o hotel também tinha seu preço. O gerente era grosseiro, as clientes eram arrogantes e tinha gente como Beatriz Lemos Coutinho, que tratava os funcionários como se fossem parte do mobiliário, úteis, mas perfeitamente substituíveis. Luzia suspirou, deitou ao lado de Nina e puxou a coberta fina sobre as duas. A menina se mexeu no sono, murmurou algo incompreensível e aconchegou a cabecinha no ombro da mãe. E ali, naquele quartinho minúsculo que mal cabia uma cama, Luzia sentiu aquela mistura estranha de medo e esperança que todo pobre conhece bem. Medo de não dar conta, esperança de que um dia as coisas melhorassem. No dia seguinte, Augusto voltou ao hotel para uma reunião com Mateus. Precisavam revisar uns contratos, discutir investimentos, coisas que antes Augusto resolvia de cabeça, mas que agora exigiam mais atenção. Não porque ele tivesse perdido a inteligência, mas porque tinha perdido a paciência para lidar com gente fingida. Mateus chegou pontual, como sempre, com uma pasta debaixo do braço e aquela cara de quem já tomou 3 cafés antes das 9 da manhã. Bom dia, meu amigo. Ele cumprimentou, puxando uma cadeira. Dormiu bem? Dormi. Augusto mentiu. Mateus não acreditou, mas não insistiu. Abriu a pasta, espalhou os documentos sobre a mesa e começou a explicar os números. Mas no meio da conversa ele parou, olhou para Augusto com aquela expressão de quem vai falar coisa séria e disse: "Você reparou na Beatriz ontem?" Augusto franziu a testa. "Reparei que ela não me deixou em paz." "Pois é." Mateus tamboreou os dedos na mesa. "Fiquei de olho. Ela estava muito interessada demais. E daí?" Augusto deu de ombros. "Ela sempre foi simpática. Simpática é uma coisa, interesseira é outra." Mateus se inclinou para frente. "Conheço esse tipo, Augusto. Já vi gente assim se aproximar de cliente vulnerável mais vezes do que gostaria. E você, meu amigo, está vulnerável." Augusto quis discordar, mas sabia que Mateus tinha razão. Ele estava vulnerável, sozinho, carente, e qualquer um que mostrasse um pingo de atenção parecia oásis no deserto. "Vou ficar de olho nela", Mateus avisou. Só por precaução, enquanto isso, nos fundos do hotel, Nina sentou no chão do quartinho com seu caderno de desenhos. Ela gostava de desenhar. Era o jeito dela de entender o mundo, de processar as coisas que via, mas não sabia explicar. Naquele dia, ela desenhou o salão grande de novo. Desenhou o homem na cadeira com uma cara triste, mas gentil. Desenhou a mulher bonita de vestido caro. Mas dessa vez, deu para ela um sorriso muito grande. Grande demais, torto, meio assustador, e desenhou a mãe dela, pequenininha no canto, carregando uma bandeja pesada. Quando Luzia chegou para buscar ela no fim do turno, olhou para o desenho e sentiu um aperto no peito. Não sabia bem por quê, mas tinha algo naquele desenho que parecia aviso. Algo ruim estava vindo. Ela sentia, e mãe sempre sente. As 2 semanas seguintes foram como assistir uma tempestade se formar no horizonte. Você sabe que vem, mas não pode fazer nada para impedir. Beatriz voltou ao hotel 3 vezes naquela semana, sempre com alguma desculpa, um chá com amigas, um evento beneficente, uma reunião do clube. Mas toda vez, sem falta, ela encontrava um jeito de cruzar com Augusto. Um sorriso aqui, um comentário ali,
um convite para jantar que ele sempre recusava educadamente, mas que ela nunca se cansava de repetir. E no meio de tudo isso, Luzia começou a sentir a pressão. Começou pequeno. Do jeito que maldade sempre começa, disfarçada de acidente, o gerente, seu Fernando, chamou ela no escritório numa terça-feira de manhã. Luzia, preciso trocar seu horário essa semana. Você vai trabalhar até mais tarde nos próximos dias. Ela sentiu o estômago apertar. Mas, seu Fernando, eu sempre saio às 6 para buscar minha filha. Pois é, mas a gente está precisando de gente no turno da noite. Ele nem levantou os olhos da papelada. Só por essa semana você dá um jeito, não era pedido, era ordem. Luzia voltou para o salão com um nó na garganta, já calculando mentalmente se ficasse até mais tarde. Nina ia ter que esperar sozinha. O quartinho era seguro, mas era uma criança de 5 anos, sozinha até as 10 da noite. Ligou para a vizinha, Dona Aparecida, implorando para ela dar uma olhada na menina. A mulher aceitou, mas com cara de quem já estava fazendo favor demais. Luzia agradeceu 3 vezes, guardou o telefone e engoliu as lágrimas. Não podia chorar, não ali, não na frente de todo mundo. No dia seguinte veio a bronca. Luzia estava servindo café no terraço quando Beatriz apareceu, sentou numa das mesas e pediu um cappuccino. Pedido simples. Luzia trouxe rápido, com espuma na medida certa, temperatura perfeita. Beatriz tomou um gole, fez uma cara de nojo e devolveu a xícara com desdém. Tá frio. Luzia piscou, confusa. Desculpa, senhora, eu acabei de fazer. Não me interessa quando você fez. Beatriz falou alto, alto o suficiente para outras pessoas olharem. Tá frio e tá horrível, faz de novo. Luzia pegou a xícara de volta, sentindo o calor subir para as bochechas. Não do café, mas da vergonha. Voltou para a cozinha, refez o cappuccino, levou de novo. Dessa vez, Beatriz nem experimentou. Só olhou e disse, melhor, mas da próxima vez, faz direito na primeira. As outras clientes na mesa riram baixinho, aquele tipo de risada que finge ser piada, mas que todo mundo sabe que é humilhação. Luzia abaixou a cabeça, murmurou um sim, senhora, e saiu dali com as pernas bambas. Mas pior que isso foi na quinta-feira. Seu Fernando chamou Luzia de novo, dessa vez na frente de outros funcionários. Luzia, me falaram que você está atrasando o serviço, que está demorando demais para servir as mesas. Ela arregalou os olhos. Eu não, seu Fernando, eu sempre faço tudo no tempo. Não é o que me disseram. Ele cruzou os braços. A senhora Beatriz reclamou, disse que você é desatenciosa. Luzia sentiu o chão fugir. Beatriz, claro, sempre ela. Eu não fiz nada errado, seu Fernando, eu juro. Olha, eu não quero ouvir desculpa. Ele levantou a mão, cortando a conversa. Só melhora o serviço, tá bom? Senão a gente vai ter que repensar sua situação aqui. Repensar, a palavra ficou ecoando na cabeça dela o dia inteiro. Repensar significava demissão. E demissão significava não ter como pagar aluguel. Não ter como comprar comida. Não ter como dar nada para Nina naquela noite, quando finalmente conseguiu sair. Já passava das 10. Luzia encontrou Nina encolhida no quartinho, abraçada no travesseiro, com olhos vermelhos de tanto chorar. Mamãe demorou. A menina soluçou. Luzia ajoelhou na frente dela, pegou o rostinho pequeno entre as mãos e tentou sorrir. Desculpa, meu amor, a mamãe teve que trabalhar mais hoje, mas tá tudo bem agora, tá? Nina assentiu. Mas o olhar dela dizia outra coisa. Dizia que não estava tudo bem, que ela tinha medo, que não entendia por que a mãe não podia ficar. E Luzia, ali no chão frio daquele quartinho, se sentiu a pior mãe do mundo. A armadilha final foi montada com precisão cirúrgica. Sexta-feira à noite, evento grande no hotel, festa de aniversário de algum empresário importante, salão lotado, música ao vivo, comida cara, champanhe francês. Luzia trabalhava sem parar, indo e voltando da cozinha, servindo, limpando, sorrindo mesmo com os pés doendo.
Beatriz estava lá, claro. Sempre estava. Dessa vez, ela usava um vestido azul marinho que devia custar mais que 6 meses de salário de Luzia. Cabelo impecável, maquiagem perfeita, joia reluzindo no pescoço e no pulso dela, uma pulseira, ouro branco, com pequenos diamantes incrustados, brilhando sob a luz dos lustres. Beatriz fazia questão de gesticular bastante quando falava, só para todo mundo ver. Mais tarde, ninguém saberia dizer com certeza o que aconteceu. Mas o que todo mundo ia lembrar era do grito. Minha pulseira. Beatriz berrou no meio do salão. Sumiu minha pulseira, as conversas pararam, a música continuou por mais alguns segundos antes de alguém mandar pausar. Todo mundo olhou para ela, Beatriz levou a mão ao peito numa dramaticidade ensaiada. Alguém pegou, ela estava aqui, no meu pulso, e agora sumiu. Seu Fernando apareceu rapidinho, suando frio. Calma, dona Beatriz, vamos procurar com calma. Procurar. Ela apontou para o salão. Alguém roubou. E eu sei quem foi. O silêncio ficou pesado. Augusto, que estava do outro lado do salão, franziu a testa. Mateus, ao lado dele, ficou imediatamente em alerta. Beatriz virou devagar, com teatralidade de novela mexicana, e apontou o dedo diretamente para Luzia. Foi ela. Ela passou perto de mim umas 3 vezes. Eu vi. Ela esbarrou no meu braço. Luzia gelou. Eu não, senhora. Eu não. Revisa a bolsa dela. Beatriz exigiu, olhando para seu Fernando. Revisa agora. O gerente hesitou por um segundo. Apenas um segundo. Mas foi o suficiente para mostrar que ele ia ceder, porque Beatriz era cliente VIP e Luzia era só funcionária. Luzia, por favor. Ele disse, sem coragem de olhar nos olhos dela. Deixa eu ver sua bolsa. Mas eu não peguei nada. A voz de Luzia saiu trêmula. Desesperada, então não custa nada mostrar. Beatriz sorriu. Aquele sorriso gelado, vitorioso. Luzia sentia todas as pessoas olhando, julgando, condenando. Com mãos tremendo, ela pegou a bolsa velha, abriu e entregou para o gerente. Ele revirou, carteira poída, chave enferrujada, um pão que ela tinha guardado para o lanche de Nina. Um lenço de papel e lá no fundo, envolta num guardanapo, brilhando como prova maldita, a pulseira. O salão explodiu em sussurros. Luzia sentiu o mundo desabar. As pernas fraquejaram, a visão embaçou. Eu juro que eu não peguei isso. Ela mal conseguia falar. Como é que foi parar na sua bolsa então? E Beatriz perguntou com voz cheia de falsa surpresa. Alguém colocou. Alguém, mas ninguém ouvia mais. Foi quando o grito fino rasgou o ar. Mamãe! Nina saiu correndo do quartinho dos fundos. Ela tinha ouvido a confusão e atravessou o salão com os olhos arregalados de medo. O vestido vermelho balançava conforme ela corria. Os pezinhos descalços batendo no mármore. Luzia caiu de joelhos, abraçou a filha com força e chorou. Chorou de vergonha, de medo, de injustiça. E Nina, sem entender direito o que estava acontecendo, só sabia que tinham feito a mãe dela sofrer. A menina olhou para Beatriz e reconheceu a mulher do desenho, a mulher do sorriso grande demais. E naquele momento, Nina soube, tinha sido ela. O fim de semana foi o mais longo da vida de Luzia. Seu Fernando a mandou embora na mesma noite, na frente de todo mundo. Não gritou, não xingou. Foi pior que isso. Falou baixo, com aquele tom de decepção ensaiada. Como se ela tivesse traído a confiança de todos. Você está suspensa até a gente resolver isso, Luzia. Vai para casa e aguarda nosso contato. Suspensa. A palavra era suave. Mas o significado era brutal, sem salário, sem trabalho, sem como pagar as contas que já estavam atrasadas. Luzia pegou Nina pela mão, juntou as poucas coisas do quartinho e saiu pela porta dos fundos. Não conseguia encarar ninguém. Sentia os olhares grudados nas costas, as conversas sussurradas, os julgamentos silenciosos. Esse tipo de gente é assim mesmo, alguém tinha murmurado. E ela ouviu e guardou aquilo como vidro engolido.
O caminho até a casa da tia Marlene foi feito em silêncio. Nina segurava firme na mão da mãe, sentindo o aperto dos dedos, o tremor contido, quando chegaram na porta da casa simples no bairro de cima. Luzia respirou fundo antes de bater. Tia Marlene abriu com cara de quem já sabia. Soube do que aconteceu, ela disse. Sem rodeios. Todo mundo já está comentando, claro que estava. Cidade pequena, notícia ruim viaja rápido. Posso ficar uns dias aqui com a Nina? Luzia perguntou com voz pequena. Só até eu resolver. Pode. Marlene deu espaço para elas entrarem. Mas o tom não era caloroso. Mas Luzia, que situação. Menina, roubar do patrão? Você tem noção do que fez? Eu não roubei nada, tia. A voz dela saiu firme, apesar de tudo. Alguém colocou aquilo na minha bolsa. Marlene fez aquela cara de quem não acredita, mas não quer discutir. Tá bom. Fica aí no quarto dos fundos, mas não demora. Viu? Eu também tenho as minhas contas. Luzia agradeceu baixinho, levou Nina para o quartinho apertado que cheirava a mofo e se sentou na beirada da cama. A menina subiu no colo dela, abraçou o pescoço com força e sussurrou no ouvido. Mamãe, por que aquela moça falou mentira? Luzia não soube o que responder. Como é que explica a maldade para uma criança de 5 anos? Como é que diz que o mundo às vezes é injusto, que gente rica pode mentir e ser acreditada, enquanto gente pobre fala a verdade e ninguém ouve? Às vezes as pessoas fazem coisas ruins, meu amor, mas a gente vai ficar bem, tá? A mamãe vai dar um jeito. Nina apertou mais o abraço. Eu te amo, mamãe. E Luzia chorou escondido, com o rosto enfiado no cabelo da filha, para Nina não ver, porque mãe não pode desabar. Mãe precisa ser forte, mesmo quando está tudo desmoronando. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Augusto não conseguia tirar a cena da cabeça. Ele tinha visto tudo, visto Beatriz acusar, visto a bolsa sendo revistada, visto a pulseira aparecer como mágica e, principalmente, visto o rosto de Luzia, aquele rosto de quem sabe que a verdade não importa quando ninguém quer acreditar. Ele conhecia bem aquela expressão, já tinha visto no próprio espelho. Na manhã de sábado, Augusto ligou para Mateus. Preciso que você investigue uma coisa para mim. Mateus atendeu no segundo toque, já com voz de quem tomou café demais. Bom dia para você também, o que foi? Aquela história da pulseira no hotel. Não bateu certo. Também achei. Mateus fez uma pausa. Você acha que a garçonete não roubou? Tenho certeza. Augusto passou a mão no rosto cansado. A Beatriz armou aquilo. Eu não sei por que ainda, mas armou. Augusto, você tem certeza que não é só? Mateus escolheu as palavras com cuidado. Compaixão, a moça está numa situação difícil. Você também já passou por isso, é natural que você se identifique. Não é compaixão, Mateus, é instinto. Augusto falou com firmeza. E você me conhece bem o suficiente para saber que eu não falo isso à toa. Silêncio do outro lado. Então, Mateus suspirou. Tá bom, vou investigar, mas vai demorar. Preciso ser discreto, pedir documentos, conversar com gente do hotel, sem levantar suspeita. Faça o que for preciso, só descobre a verdade. E rápido, porque essa mulher não tem tempo a perder. Quando desligou, Augusto ficou olhando pela janela. Vendo o sol nascer sobre Ouro Preto, ele não sabia por que aquilo mexia tanto com ele. Talvez porque reconhecesse em Luzia a mesma luta silenciosa que ele enfrentava. A luta de provar que ainda tinha valor, mesmo quando o mundo inteiro parecia ter decidido o contrário. Segunda-feira amanheceu pesada para Luzia. Ela acordou com Nina, ainda dormindo ao lado, o sol entrando pela fresta da cortina rasgada. Checou o celular, nenhuma mensagem do hotel, nenhuma resposta das outras vagas que tinha tentado no fim de semana, nada. Foi até a cozinha, onde tia Marlene tomava café com cara fechada. Tem pão? Luzia perguntou, tentando soar natural. Tem, mas está acabando. Marlene nem olhou para ela. E o leite também. Você vai comprar mais ou...
A frase ficou no ar, com o subentendido claro: sem dinheiro, sem contribuição. Você tá pesando aqui, Luzia. Engoliu a vergonha, pegou o último pedaço de pão e voltou para o quarto. Nina já tinha acordado, sentada no chão, desenhando de novo. O que você tá desenhando? Filha, Nina mostrou. Era o salão do hotel, a mulher bonita de vestido azul. E desta vez, ela tinha desenhado algo novo. A mulher colocando alguma coisa brilhante dentro de uma bolsa e tinha desenhado flores grandes ao lado. Luzia franziu a testa. Que flores são essas, Nina? As flores que estavam no salão. Nina apontou para o desenho. A moça má escondeu uma caixa ali. Eu vi. O coração de Luzia pulou. Você viu ela esconder alguma coisa? Nina balançou a cabeça, inocente. Ela pensou que ninguém estava olhando. Mas eu estava. Ela colocou uma caixinha no meio das flores. Achei que era brincadeira. Luzia pegou o desenho com mãos tremendo. Aquilo era evidência. Evidência de que Beatriz tinha planejado tudo. Mas como é que ia provar? Ninguém acreditaria na palavra de uma criança, muito menos da filha da ladra. Ela precisava de ajuda, precisava de alguém que tivesse poder, influência, alguém que pudesse. Augusto, ele tinha visto tudo. E mais importante, ele tinha recursos. Mas como é que ela ia chegar até ele? Uma garçonete suspensa por roubo, tentando falar com um milionário? Iam achar que era golpe, desespero, tentativa de chantagear. Enquanto Luzia remoía esses pensamentos, seu celular tocou, número desconhecido. Ela atendeu com o coração apertado. Alô, Luzia, aqui é DR. Matheus Ordonha, advogado do senhor Augusto Montenegro. A gente pode conversar. A reunião foi marcada para terça-feira, num café discreto perto da rodoviária. Luzia chegou 15 minutos adiantada, nervosa, ajeitando o cabelo pela 10ª vez. Nina ficou com Dona Aparecida, a vizinha, que aceitou cuidar dela por algumas horas. Matheus chegou pontual, com pasta debaixo do braço e cara séria. Sentou na frente dela, pediu 2 cafés e foi direto ao ponto. Augusto me pediu para investigar o que aconteceu no hotel. Luzia piscou, surpresa. Ele acredita em mim. Ele acha que tem algo errado na história toda. E sinceramente eu também acho. Matheus tirou um bloco de notas da pasta. Então preciso que você me conte tudo, desde o começo, cada detalhe, por menor que seja. E Luzia contou sobre Beatriz, sobre as perseguições, sobre os horários trocados, sobre a pulseira aparecendo na bolsa como mágica. E no final mostrou o desenho de Nina. Matheus estudou o desenho com atenção, os olhos se estreitando. Sua filha viu Beatriz esconder algo nas flores. Foi o que ela disse, mas... Luzia baixou a voz. Quem vai acreditar numa criança de 5 anos? Matheus sorriu pela primeira vez. Você ficaria surpresa com o que juízes levam em consideração. Especialmente quando a criança não tem motivo para mentir. Ele guardou o desenho com cuidado, fechou a pasta e olhou para Luzia com firmeza. Vou precisar de uns dias para juntar as peças, mas Luzia, enquanto isso, você precisa resistir. Não aceite nenhum acordo que o hotel oferecer, não assine nada. Entendeu? Ela assentiu, sentindo pela primeira vez em dias uma fagulha de esperança. Talvez, só talvez, a verdade ainda tivesse alguma chance. Matheus Ordonha não era homem de fazer as coisas pela metade. Quando prometia investigar, ele investigava de verdade. E sempre começava pelos lugares que ninguém mais olhava. O lixo, na quarta-feira de manhã, ele voltou ao Hotel Dália Imperial, disfarçado de auditor financeiro, contratado por investidores interessados. A desculpa funcionou perfeitamente. Seu Fernando, o gerente, ficou todo solícito, abrindo portas, oferecendo café, mostrando documentos, mas o que Matheus queria mesmo estava na lixeira do escritório administrativo.
Enquanto seu Fernando atendia uma ligação, Mateus deu uma olhada rápida no cesto de lixo embaixo da mesa, e lá estavam recibos rasgados, pedaços de papel picotados em tiras finas, mas não o suficiente. Mateus era meticuloso. Juntou os pedaços, colocou discretamente no bolso e continuou a conversa como se nada tivesse acontecido. De volta ao escritório, ele passou a tarde inteira montando o quebra-cabeça de papel. E o que descobriu fez o sangue gelar. Transferências bancárias não autorizadas, pagamentos duplicados, fornecedores fantasmas. Alguém estava desviando dinheiro do hotel e as assinaturas falsificadas. Mas a caligrafia era inconfundível. Ele tinha visto aquela letra antes. Nos cartões que Beatriz mandava para Augusto, Mateus pegou o telefone e ligou para um contato antigo, delegado aposentado, que agora trabalhava como investigador particular. Reinaldo, preciso de um favor. Beatriz Lemos Coutinho. Quero saber tudo sobre ela. Histórico financeiro, empregos anteriores, processos, qualquer coisa. Reinaldo demorou 2 dias. Quando ligou de volta, a voz dele estava séria. Mateus, essa mulher é perigosa, tem um padrão. Ela se aproxima de homens ricos em situação vulnerável. Viúvos, recém-divorciados, gente que está passando por crise, ganha a confiança deles, casa e depois limpa as contas. Quantos casos? 3 que eu consegui confirmar. Um em Belo Horizonte, outro no Rio e um terceiro em São Paulo. Sempre a mesma história. Ela some com o dinheiro. Os caras ficam envergonhados demais para denunciar. E ela segue para a próxima cidade. Mateus anotou tudo, o maxilar travado de raiva. E ela nunca foi presa. Nunca. Ela é esperta, Mateus. Sempre cobre os rastros, sempre tem álibi. Mas se você conseguir provas concretas dessa vez, eu ajudo a fazer a denúncia. Quando desligou, Mateus olhou para os papéis espalhados na mesa. Tinha recibos, tinha histórico, mas ainda faltava a peça principal. A conexão direta entre Beatriz e o roubo da pulseira precisava de algo mais. Enquanto isso, na casa de tia Marlene, Nina não parava de desenhar. Luzia tinha ido procurar emprego. Mais uma tentativa frustrada numa padaria que disse que não estava contratando no momento. E a menina ficou sozinha no quartinho. Com seus lápis de cor e folhas de papel, ela organizou todos os desenhos que tinha feito nas últimas semanas, espalhou no chão e ficou olhando. Não sabia explicar direito, mas sentia que tinha algo importante ali. Algo que os adultos não estavam vendo. No primeiro desenho, ela tinha feito o salão do hotel. No segundo, a mulher bonita de vestido azul. No terceiro, a mulher colocando algo brilhante na bolsa da mãe. E no quarto, ela tinha desenhado a mulher escondendo uma caixinha dentro do arranjo de flores. Nina pegou os desenhos e colocou em ordem, como se fossem páginas de um livro. E de repente, fez sentido. Era uma história, a história de como a mulher má tinha armado a cilada para a mãe dela. Quando Luzia voltou, encontrou Nina sentada no meio dos desenhos, com uma expressão séria demais para uma criança de 5 anos. Mamãe, olha, eu fiz a história toda. Luzia se ajoelhou, olhou para os desenhos em sequência e sentiu um arrepio subir pela espinha. Era tudo, estava tudo ali, contado pela visão inocente de uma criança que tinha visto o que ninguém mais prestou atenção. Ela pegou o celular e ligou para Mateus imediatamente. Augusto, enquanto isso, estava tendo a pior semana da vida. A família tinha descoberto sobre a investigação. O primo Ricardo, sempre intrometido, tinha fuçado e contado para todo mundo. E agora todos estavam em cima dele, pressionando. A mãe ligou chorando. Augusto, pelo amor de Deus, você está defendendo uma ladra, uma garçonete que roubou. O que as pessoas vão pensar? O irmão mandou mensagem. Você está fazendo papel de idiota. A Beatriz é uma mulher séria, de família. E você está jogando tudo fora por causa de uma funcionária qualquer. E o pior, o primo Ricardo apareceu pessoalmente com aquela cara de falsa preocupação. Augusto, eu sei que você está passando por um momento difícil, mas
Ele fez uma pausa dramática. Você precisa pensar no que é melhor para você. A Beatriz te ama de verdade. Ela só quer te fazer feliz. Augusto olhou para ele com uma expressão que gelava. E você, Ricardo? Quanto ela te pagou para ficar do lado dela? O primo arregalou os olhos. Gaguejou, tentou negar, mas Augusto já sabia. Mateus tinha descoberto transferências bancárias de Beatriz para a conta de Ricardo. Pequenas quantias, mas regulares. Propina disfarçada de empréstimo entre amigos. Sai da minha casa, Augusto disse com voz baixa e perigosa. E não volta mais. Ricardo tentou argumentar, mas Augusto simplesmente virou a cadeira e saiu, deixando o primo falando sozinho na quinta-feira à noite. Mateus reuniu tudo, os recibos remontados, o histórico de golpes de Beatriz, as transferências suspeitas, os desenhos de Nina organizados em sequência cronológica. Ele levou tudo para Augusto, espalhou na mesa da sala e disse: temos material, mas ainda não é suficiente para a polícia. Precisamos da prova física. Precisamos daquela caixa que a menina diz que a Beatriz escondeu nas flores. Augusto estudou os papéis, o rosto fechado. E como é que a gente consegue isso? O hotel já deve ter trocado os arranjos faz tempo. Mateus sorriu. Aquele sorriso de quem tinha um plano. Não trocou, eu verifiquei. Os arranjos daquele evento eram importados. Caros demais para jogar fora. O hotel reaproveitou e sabe onde estão agora. Augusto esperou. No salão principal vão usar no jantar de gala que a Beatriz marcou. O famoso jantar especial. Augusto entendeu na hora. O jantar onde ela ia pedir ele em casamento, o jantar que seria a coroação do plano dela. Então é lá que a gente derruba ela, Augusto disse com convicção. Mateus assentiu. Mas vai precisar de coragem sua, da Luzia e principalmente da menina, porque se a Nina estiver errada, se não houver nada naquelas flores, ela não está errada. Augusto cortou. Eu confio nela. Era estranho dizer isso. Confiar numa criança de 5 anos que ele mal conhecia, mas tinha algo no desenho dela, na inocência daqueles traços, que era mais honesto que qualquer palavra de adulto. Mateus pegou o celular. Então vou ligar para Luzia. Ela precisa estar preparada. E a Nina também. Porque sábado à noite, quando o salão estiver cheio e a Beatriz estiver no auge da performance dela, a gente vai revelar a verdade. Augusto olhou pela janela, vendo as luzes de ouro preto se acenderem na noite. O coração batia acelerado, medo misturado com algo que ele não sentia fazia tempo. Esperança de que, pela primeira vez desde o acidente, ele ia conseguir fazer algo que realmente importava. Não por dinheiro, não por reputação, mas por justiça, por dignidade, por aquela mulher e aquela criança que mereciam ser ouvidas e por ele mesmo, por provar que um homem em cadeira de rodas ainda podia ser herói quando a causa era certa. O Hotel Dália Imperial nunca tinha visto preparativos tão elaborados. Desde sexta-feira de manhã, funcionários corriam de um lado para o outro montando o cenário perfeito para o jantar de sábado. Toalhas de linho importado, louça de porcelana francesa, taças de cristal que custavam mais que o salário mensal de qualquer um ali e, claro, os arranjos de flores. Aqueles mesmos que tinham decorado o evento da pulseira, agora reaproveitados, imponentes, estrategicamente posicionados pelo salão. Beatriz supervisionava tudo pessoalmente, com aquele sorriso de quem já sabia que tinha vencido. Ela usava um conjunto bege impecável, sapatos de salto que ecoavam com autoridade no mármore, e dava ordens como quem nasceu para isso. Essas flores precisam ficar exatamente ali. Ela apontou para o centro do salão. Eu quero que todo mundo veja. É o ponto focal da noite. O florista obedeceu sem questionar. Ninguém questionava. Beatriz Lemos Coutinho, ela tinha contratado fotógrafo profissional, músicos ao vivo, até um joalheiro discreto que entregou numa caixinha de veludo o anel que ela mesma escolheu, com o dinheiro desviado do hotel. Claro, mas isso ninguém sabia ainda.
Era um solitário de 3 quilates, o tipo de anel que dizia: sim, eu sou a mulher certa para você. Na cabeça dela, tudo estava perfeito. Augusto ia aceitar o pedido. Como é que um homem em cadeira de rodas, rejeitado por todo mundo, ia recusar uma mulher bonita, elegante, que oferecia amor e companhia? Ele estava carente, vulnerável, desesperado por atenção. Era questão de tempo até ele ceder. E depois vinha o casamento rápido, a transferência de bens, e em alguns meses ela inventaria alguma desculpa para a separação. Já tinha feito isso antes, sabia exatamente como funcionava. Os homens sempre ficavam envergonhados demais para denunciar, preferiam engolir o prejuízo em silêncio. E ela seguia para a próxima cidade, para o próximo alvo. Mas antes disso, tinha um detalhe a resolver. Beatriz pegou o celular e discou o número de seu Fernando. Resolveu o problema da garçonete. Ela perguntou sem rodeios. O gerente gaguejou do outro lado da linha. Ela está suspensa, como a senhora pediu, mas ela não aceitou o acordo ainda. Beatriz fechou a cara. Como assim não aceitou? Você ofereceu para ela retirar a acusação se ela sumisse da cidade, não foi? Ofereci sim, mas ela está insistindo na inocência. Disse que não vai embora até provar que não roubou nada. Beatriz apertou os dedos em volta do celular. Com força, aquela mulherzinha teimosa estava começando a irritar. Então você